Há momentos na vida em que acordamos e sentimos uma incerteza silenciosa em nossos corações. Olhamos para o dia que se inicia e, mesmo que o sol possa estar brilhando lá fora, por dentro há uma névoa que embaça nossos pensamentos. O que vai acontecer hoje? Nos perguntamos. As coisas sairão como planejado? Encontrarei alegria ou decepção? Sucesso ou fracasso? Paz ou dor? E nesses momentos, Deus sussurra aos nossos corações as mesmas palavras que esta oração personifica. Pai, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu confio no teu amor e na tua providência. Eu entrego tudo, alegrias e tristezas, sucessos e desafios em tuas mãos. Por favor, esteja comigo. Amém. Esta oração simples e humilde é mais poderosa do que muitos imaginam, porque não é uma oração de pedido por bênçãos, mas uma oração de entrega. É uma oração que diz: Senhor, não estou mais tentando controlar o futuro, eu o estou entregando a Ti. A luta pelo controle. Todo coração humano luta com uma única coisa: o desejo de estar no controle. Planejamos nossos dias, nossos sonhos, nossas carreiras, nossos relacionamentos, acreditando que se apenas trabalharmos duro o suficiente, pensarmos de forma inteligente o suficiente e planejarmos com cuidado o suficiente, tudo sairá como queremos. Mas a vida raramente obedece às nossas expectativas. Um telefonema pode mudar tudo. Um diagnóstico pode abalar sua paz. Uma perda pode partir seu coração. Uma oportunidade repentina pode surpreender. E nesses momentos percebemos que o mundo não gira em torno de nossa vontade, mas da vontade de Deus. No entanto, em vez de nos desesperarmos, a pessoa de fé aprende algo mais profundo. Entrega não é fraqueza, é adoração. Quando você diz: Pai, eu confio em Ti, você está declarando que mesmo que o caminho seja escuro, você acredita que a mão dele ainda o guia. A beleza da entrega. Render-se a Deus não significa desistir da vida, significa desistir da ilusão de controle, significa soltar o volante e dizer: Deus, Tu assumes a direção, eu seguirei. Olhe para Jesus no jardim do Getsêmani. Ele sabia o que estava por vir: sofrimento, traição e a cruz. No entanto, suas palavras permanecem o exemplo máximo de entrega. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Naquele momento, ele não perdeu, ele venceu, porque através da entrega vieram a salvação, a ressurreição e a vida eterna. Quando você e eu oramos a oração da entrega à vontade de Deus, entramos nesse mesmo Espírito de Jesus. Não estamos dizendo: Senhor, eu desisto. Estamos dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, confiando na mão invisível. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo. A vida pode parecer confusa, injusta, desordenada. Oramos por portas abertas e às vezes Deus as fecha. Pedimos clareza e às vezes Ele nos dá silêncio. Mas todo silêncio tem um significado e toda porta fechada tem uma razão. Só porque você não consegue ver o plano, não significa que ele não exista. Só porque você não consegue ouvir a voz dele, não significa que ele não esteja falando. Às vezes, a orientação de Deus não é um comando alto, é uma direção silenciosa, virando gentilmente o coração para o seu caminho. Há uma mão divina por trás de cada reviravolta da sua história. É isso que significa providência, o gerenciamento invisível de Deus de todas as coisas para o seu bem maior. Uma história de fé. Pense em Abraão. Deus lhe disse para deixar tudo para trás, sua casa, sua terra, seu conforto, e ir para um lugar que Deus lhe mostraria. Nem mesmo um destino, apenas uma promessa. Abraão não sabia o que aconteceria naquele dia ou no próximo, mas ele confiou na vontade de Deus mais do que em sua própria lógica. E qual foi o resultado? Através de sua obediência, gerações foram abençoadas. Sua entrega se tornou a porta de entrada para o plano maior de Deus. O mesmo pode acontecer com você. Quando você entrega sua incerteza, Deus a substitui por paz. Quando você entrega seu medo, Ele lhe dá coragem. Quando você entrega seu controle, Ele lhe dá a direção divina. A liberdade de largar. Você vê, a entrega traz liberdade. O peso do controle é muito pesado para o coração humano carregar.
Quando você se preocupa constantemente com o amanhã, sobre como as coisas vão acabar, você rouba a paz do hoje. Quando você ora, Pai, eu entrego tudo alegrias e tristezas, sucessos e desafios em tuas mãos, você está depositando esse fardo. Você está dizendo, Senhor, minhas mãos são pequenas, mas as tuas são poderosas. Toma isto. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. A paz começa a encher sua alma. O coração que estava ansioso se acalma. A mente que estava inquieta se aquieta. Porque você finalmente percebe, você não é quem tem que manter tudo unido. Deus é. O convite. Então hoje, enquanto percorremos esta reflexão, quero que você se faça uma pergunta. Eu realmente confio em Deus o suficiente para entregar tudo, não apenas o ruim, mas também o bom? Porque a verdadeira entrega significa entregar a Ele tanto os seus triunfos quanto suas lágrimas. Significa confiar que Ele sabe o que dar, o que tirar e quando agir. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas é sempre boa. E quando você anda na sua vontade, até a dor tem um propósito, até a perda tem um significado, até o silêncio contém sabedoria. A transição para a mensagem principal. A oração da entrega à vontade de Deus é mais do que uma oração diária, é uma atitude diária de fé. É escolher dizer todas as manhãs: Senhor, eu não sei o que está por vir, mas eu sei quem está vindo comigo, Tu. Esse tipo de fé muda tudo, transforma o medo em paz, transforma o caos em calma, transforma todo porque, Senhor, em o que estás me ensinando, Senhor. Então, ao avançarmos para o cerne desta mensagem, as reflexões principais, abramos nossos corações e convidemos o Espírito de Deus a falar profundamente dentro de nós. Que esta não seja apenas uma mensagem para ouvir, mas um chamado para viver. Porque quando você se rende à vontade de Deus, você não perde o controle, você ganha direção divina. Você não anda sozinho, você anda com Ele. E é aí que a paz começa. Pai, eu não sei o que vai acontecer hoje. Estas são as primeiras palavras desta oração, e elas ecoam uma das verdades mais difíceis da vida. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Todas as manhãs entramos no desconhecido. Podemos ter planos, horários, compromissos e metas, mas na verdade, nenhum de nós sabe o que a próxima hora trará. Essa incerteza pode nos deixar ansiosos, pode encher nossos corações de medo, especialmente quando a vida já nos mostrou o quão frágil tudo é. No entanto, nessa incerteza reside a primeira lição da entrega: confiar em Deus mesmo quando não entendemos. O fundamento da confiança. A Bíblia nos diz em Provérbios 3:5 até 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse versículo não é uma sugestão, é um mandamento e também uma promessa. Significa que sua paz não depende de sua compreensão da situação, mas de sua confiança naquele que a controla. Você pode não entender por que algo aconteceu, você pode não ver a razão para o atraso, a perda, a rejeição ou a oração não respondida, mas Deus vê. E Ele não está pedindo para você descobrir isso, Ele está pedindo para você confiar nele durante isso. Quando a vida não faz sentido, sejamos honestos. Há épocas em que a fé parece caminhar no escuro. Você ora e nada muda. Você espera e as portas ainda se fecham. Você faz tudo certo e a vida ainda parece injusta. Nesses momentos o inimigo sussurra: onde está o seu Deus agora? Mas é aí que a sua fé tem que falar mais alto do que o seu medo. Porque a fé não é testada no conforto, é testada na confusão. A fé não é comprovada quando o sol está brilhando, é comprovada na tempestade. Fé não é sobre ver, é sobre confiar naquele que vê tudo. Uma história de confiança. Pedro sobre a água. Lembre-se de Pedro em Mateus 14. Ele viu Jesus andando sobre a água. Por fé e coragem, ele saiu do barco e começou a caminhar em direção a Jesus. Mas então o vento ficou forte, as ondas subiram e o medo tomou conta. Ele desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. É o que acontece conosco também. No momento em que tiramos os olhos de Cristo e nos concentramos na tempestade,
O medo afoga nossa fé. Mas observe o que Jesus fez. Ele não deixou Pedro afundar. Ele estendeu a mão e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus não o condenou, ele o salvou. Porque mesmo em nossa confiança mais fraca, a graça dele permanece forte. Então, quando você ora: Pai, eu não sei o que vai acontecer hoje. Imagine que você está saindo do seu barco, saindo do controle, da certeza, da autoconfiança e caminhando em direção a Jesus, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, mesmo que eu não entenda as ondas. O plano de Deus muitas vezes começa onde o nosso termina. Muitos dos maiores movimentos de Deus começaram com confusão. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e aprisionado. Mas essa jornada escura foi o caminho para seu destino como governador no Egito. Moisés fugiu do Egito pensando que era um fracasso, mas foi no deserto que Deus o chamou para libertar seu povo. Maria foi informada de que daria à luz o Filho de Deus, um anúncio impossível e confuso. No entanto, sua resposta humilde foi: Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Você percebe o padrão? Deus frequentemente conduz seus filhos através do mistério antes de manifestar seu milagre. Se você entendesse tudo, não precisaria de fé. Se você pudesse ver cada passo à frente, não precisaria confiar. Mas a fé começa onde a compreensão termina. Uma reflexão pessoal. Pense em sua própria vida. Houve momentos em que você olhou para trás e percebeu: agora eu entendo por que Deus permitiu isso. Talvez um emprego que você perdeu o levou a um melhor. Talvez um relacionamento que terminou o salvou de um desgosto maior. Talvez um atraso o protegeu de um perigo. Na época doeu, não fazia sentido, mas depois você viu a mão de Deus por trás de tudo. É por isso que quando você não entende o hoje, você ainda pode confiar, porque o mesmo Deus que o carregou durante o ontem o guiará através do amanhã. O teste da confiança. Confiar em Deus não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você escolhe a fé mesmo quando o medo está gritando em seu ouvido. Significa dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu me recuso a deixar a dúvida governar meu coração. E quando você dá esse passo de confiança, algo bonito acontece. A paz de Deus começa a preencher o espaço onde a ansiedade antes vivia. Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe essas palavras: excede todo o entendimento. Isso significa que a paz não vem depois da compreensão, ela vem antes. Você não precisa de todas as respostas para descansar nos braços de Deus. Você só precisa da fé para dizer: Pai, eu confio em Ti, mesmo agora. A promessa na incerteza. Toda vez que você escolhe confiar em Deus na confusão, você está semeando uma semente de fé. Essa semente pode ficar enterrada por um tempo, mas com o tempo ela se transformará em testemunho. Deus nunca desperdiça sua espera. Ele nunca ignora suas lágrimas. Ele nunca esquece sua fidelidade. Mesmo quando você não pode traçar a mão dele, você pode confiar no coração dele. Portanto, não deixe suas perguntas afogarem sua adoração. Não deixe seus medos silenciarem sua fé. Levante os olhos, levante as mãos e ore com ousadia. Pai, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu confio em Ti. Mesmo quando eu não posso ver, eu creio que Tu estás trabalhando. Mesmo quando eu não entendo, eu sei que Tu tens um plano. Porque a verdade é que Deus não precisa que você entenda tudo. Ele só precisa que você confie nele com tudo. Mas eu confio no Teu amor e na Tua providência. Estas palavras são o coração da fé, o centro pulsante do relacionamento de todo crente com Deus. Uma coisa é acreditar que Deus existe. Outra é confiar em seu amor e providência, mesmo quando a vida parece estar desmoronando. Providência, essa palavra, significa o cuidado divino de Deus, sua orientação sábia e amorosa sobre tudo o que acontece. Significa que nada escapa ao seu olhar, nada é aleatório e nada é desperdiçado. Mesmo os menores detalhes da sua vida estão sob sua vigilância amorosa. Quando você ora, eu confio no Teu amor e na Tua providência. Você está dizendo: Senhor,
Eu creio que por trás de todo mistério, Tu és misericordioso. Por trás de todo atraso, Tu és deliberado. Por trás de toda porta fechada, Tu estás me direcionando para algo melhor. Essa é a linguagem da fé, a linguagem daqueles que escolheram descansar na vontade de Deus em vez de lutar contra ela. A providência de Deus nem sempre é visível. Sejamos honestos. Há dias em que o amor de Deus parece escondido atrás das nuvens da dor. Você ora e o céu parece silencioso. Você olha em volta e tudo que vê são problemas. Você se pergunta se Deus realmente me ama. Por que isso está acontecendo? Mas ouça com atenção, a providência de Deus é muitas vezes invisível, mas nunca está ausente. Ele está trabalhando nos bastidores, organizando pessoas, tempo e circunstâncias para o seu bem, mesmo quando você não pode ver. Pense em José mais uma vez. Quando seus irmãos o venderam como escravo, parecia traição. Quando ele foi jogado na prisão, parecia injustiça. Mas anos depois, José estava diante deles como o segundo homem mais poderoso do Egito, e ele disse: "Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Isso é providência, a reversão divina do mal em propósito, da tragédia em triunfo. Você vê, José não viu o plano de Deus enquanto estava sentado no poço ou na prisão. Ele só o viu olhando para trás, do palácio. E o mesmo acontecerá com você. Chegará um dia em que você olhará para as coisas que partiram seu coração e perceberá: mesmo ali, Deus estava comigo. Até aquilo Deus usou para o meu bem. O amor que nunca abandona. Às vezes, o que chamamos de providência é simplesmente o amor de Deus expresso através do seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito, nem cedo nem tarde, mas exatamente quando sua alma está pronta. Muitas vezes pensamos que amor significa que Deus nos dará o que pedimos. Mas o verdadeiro amor às vezes diz não, porque vê o que nós não podemos ver. Uma criança pode chorar por algo perigoso, mas um pai amoroso recusa. Não por crueldade, mas por cuidado. Da mesma forma, o amor de Deus o protege das coisas que você pensa que quer, mas que o destruiriam se você as recebesse muito cedo. Romanos 8:28 declara esta verdade inabalável. E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Todas as coisas, não algumas coisas, não apenas as bênçãos, mas todas as coisas. Isso significa que Deus pode transformar dor em propósito, rejeição em redirecionamento, desgosto em cura. Quando você começa a ver a vida através dos olhos da providência, você para de perguntar: por que eu? E começa a dizer: usa-me. Uma lição da natureza. Pense em uma semente. Quando ela é enterrada no solo, parece que foi perdida, escondida, esquecida. Mas o que está realmente acontecendo? Ela está sendo transformada, está se abrindo, criando raízes e se preparando para subir em direção à luz. É isso que a providência de Deus faz. Ele o enterra em épocas de espera, não para puni-lo, mas para prepará-lo. Então, quando você se sentir enterrado, lembre-se, você não está enterrado, você está sendo plantado. O solo da dor é onde as raízes da fé crescem mais profundamente. E quando o momento certo chegar, a mesma mão que enterrou a semente erguerá a flor em direção ao sol. O amor de Deus no escuro. Há uma história sobre um menino que tinha medo do escuro. Seu pai lhe disse: "Filho, vá lá fora e traga a lanterna." O menino disse: "Mas está escuro, não consigo ver nada." O pai respondeu: "Você não precisa ver tudo. Apenas dê um passo, eu estarei observando da janela." Então o menino saiu, tremendo, mas obediente. E enquanto caminhava, ele viu a luz fraca da lanterna à frente. Cada passo revelava o próximo, até que ele a alcançou. É assim que a providência de Deus funciona. Ele não mostra toda a estrada, apenas o próximo passo. Mas cada passo que você dá em fé traz mais luz, mais paz, mais compreensão. Ele está observando da janela do céu, sussurrando: "Continue andando, eu te vejo, eu estou com você." Confiando nas mãos que sustentam o mundo. Se Deus pode pendurar as estrelas no céu,
Se Ele pode comandar os oceanos e acalmar as tempestades, certamente Ele pode guiar sua vida. Sua providência não é aleatória, é governada pelo amor. E seu amor não é fraco, é o próprio poder que sustenta o universo. Você pode não entender como todas as peças se encaixam agora, mas Deus entende. Ele é o artista mestre pintando sua vida na tela da eternidade. De perto, tudo o que você vê são pinceladas e cores que não fazem sentido, mas da perspectiva do céu é uma obra-prima de misericórdia. Portanto, não desanime, não desista, não deixe que o que você não pode ver o faça esquecer o que você já sabe, que Deus o ama sem medida e trabalha todas as coisas para o seu bem. Uma reflexão final. Quando você orar, eu confio no teu amor e na tua providência. Diga isso com convicção. Diga mesmo quando a noite é longa. Diga mesmo quando você está chorando. Diga mesmo quando seus planos desmoronaram. Porque sua fé na providência de Deus é a ponte entre sua dor e sua paz. E quando você atravessa essa ponte, quando você se rende ao amor que nunca falha e à providência que nunca para você, descobrirá que a vida não precisa fazer sentido para ser sagrada. Porque Deus não está pedindo para você entender tudo, Ele está pedindo para você confiar naquele que entende tudo. Eu entrego tudo alegrias e tristezas, sucessos e desafios em tuas mãos. A alegria é um dos dons mais bonitos de Deus para o coração humano. No entanto, até a alegria deve ser entregue. Porque por mais poderosa que a felicidade possa ser, se nos apegarmos a ela com muita força, ela pode sutilmente se tornar um ídolo. Esta parte da oração nos lembra que a entrega não é apenas sobre a dor, é sobre louvor. É sobre dizer, Pai, até as coisas boas na minha vida pertencem a Ti. A gratidão é a primeira forma de entrega. Cada momento alegre que experimentamos é um eco divino da bondade de Deus. O nascer do sol, o riso de uma criança, um sucesso no trabalho, uma palavra gentil de um amigo, tudo isso são lembretes de que a bondade de Deus está entrelaçada no tecido da vida cotidiana. Mas aqui está a verdade. A alegria se torna santa somente quando é devolvida àquele que a deu. É por isso que a Bíblia nos diz em Tiago 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais. Quando você diz, Senhor, eu entrego minhas alegrias a Ti, você está reconhecendo que suas bênçãos não são produto de sua própria força, são fruto da sua graça. É um ato de humildade que diz, Pai, Tu és a fonte, Tu me deste esta alegria, e eu a usarei para Te glorificar. A alegria sem entrega pode se tornar orgulho. Muitas vezes pensamos na entrega apenas em tempos de dor, mas a alegria também pode testar o coração. Quando tudo vai bem, quando o sucesso chega, quando as pessoas nos elogiam, podemos facilmente esquecer aquele que nos deu o poder de alcançá-lo. Em Deuteronômio 8, Deus advertiu Israel, não pensem, o meu poder e a força das minhas mãos conquistaram para mim esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Quando esquecemos Deus em nossa alegria, o orgulho começa a crescer. O orgulho é perigoso porque transforma lentamente bênçãos em fardos. Ele nos convence de que somos autossuficientes, que não precisamos mais da graça. Mas o coração humilde diz, Senhor, eu celebro esta vitória, mas eu sei que foi a Tua mão que a tornou possível. Eu Te devolvo a glória, a alegria como testemunho para os outros. Quando você entrega sua alegria a Deus, sua felicidade se torna um testemunho. As pessoas ao seu redor começam a ver que sua alegria não vem de posses, posições ou aplausos. Ela vem de uma pessoa, Jesus Cristo. A verdadeira alegria cristã brilha mesmo em meio a provações. Não é o sorriso superficial do conforto, é a paz profunda que vem de saber quem sustenta a sua vida. O Salmo 61 diz, na Tua presença há plenitude de alegria, à Tua direita delícias perpetuamente. Observe, a plenitude da alegria não é encontrada nas circunstâncias, mas na presença. Isso significa que quanto mais você anda com Deus, mais alegria você experimenta. Não porque a vida é perfeita,
mas porque seu amor preenche cada momento. Então, quando Deus lhe der alegria, compartilhe-a, deixe sua gratidão ser contagiante. Sorria quando não precisar, louve quando não tiver vontade, encoraje quando for abençoado, porque a alegria se multiplica quando é distribuída. O exemplo do cântico de Maria. Olhe para Maria, a mãe de Jesus. Quando ela recebeu a maior notícia de sua vida, que ela daria à luz o Salvador do mundo, sua reação imediata não foi medo ou orgulho, mas louvor. Ela cantou: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sua alegria se transformou em adoração. Ela não aguardou para si mesma, ela ofereceu de volta a Deus. É isso que significa entregar sua alegria a Ele, transformar cada bênção em um cântico de gratidão. O segredo da alegria duradoura. Muitas pessoas buscam a felicidade, mas nunca a encontram, porque a estão procurando em coisas temporárias: dinheiro, fama, relacionamentos, conforto. Mas a alegria real não vem de ter mais, vem de pertencer a Deus. Jesus disse em João 15: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria dele se torna nossa quando permanecemos no seu amor, quando largamos o controle, quando escolhemos a gratidão em vez da ganância, o contentamento em vez da comparação. As pessoas mais felizes não são aquelas que têm tudo, mas aquelas que confiam em Deus com tudo, transformando a alegria em adoração. Então, quando algo bom acontecer em sua vida, quando você receber boas notícias, quando você for bem-sucedido, quando um sonho finalmente se realizar, reserve um momento antes de celebrar e sussurre: obrigado, Senhor, isto é teu. Essa simples oração transforma a alegria terrena em tesouro eterno. Porque toda vez que você devolve sua alegria a Deus, você lembra ao seu coração que Ele ainda é o centro, não você, não a conquista, não o aplauso, mas somente Ele. O cerne da mensagem. Entregar sua alegria a Deus é proteger seu coração da arrogância e da idolatria. É dizer: Pai, obrigado por esta felicidade, que ela nunca me faça te esquecer. Que cada bênção que eu receba se torne uma oportunidade para te servir, amar e glorificar mais. Quando você vive assim, sua alegria se torna inabalável. Mesmo quando as circunstâncias mudam, a fonte de sua alegria permanece constante, porque está enraizada no amor imutável de Deus. Reflexão final. Se hoje você está em uma época de alegria, agradeça a Deus profundamente. Celebre, mas celebre com reverência. Compartilhe sua felicidade, mas lembre-se quem a deu. Diga com frequência: Senhor, esta alegria é tua, usa para a tua glória. Porque a alegria mais verdadeira não está em ter tudo dando certo, está em saber que tudo que dá certo pertence àquele que está sempre certo. Eu entrego tudo, alegrias e tristezas, sucessos e desafios, em tuas mãos. Se a alegria é um presente, então a tristeza é uma professora. Ela nos humilha, nos molda e nos aproxima de Deus de maneiras que o conforto nunca conseguiria. Esta parte da oração, eu entrego minhas tristezas a Ti, pode ser a mais difícil de orar sinceramente, porque a dor muitas vezes nos cega. Quando o seu coração está partido, quando a perda atinge, quando a decepção corta profundamente, a entrega pode parecer impossível. No entanto, é no vale de lágrimas que a entrega se torna mais poderosa. O peso da tristeza. Há momentos em que a vida parece muito pesada para carregar. Você orou pela cura e ela não veio. Você acreditou na restauração, mas a situação permanece inalterada. Você fez tudo certo e ainda assim a resposta é o silêncio. Esses momentos podem fazer até a fé mais forte tremer. Mas lembre-se, Deus não desperdiça a dor. Toda tristeza que você entrega a Ele se torna uma semente que um dia florescerá em algo bonito. O Salmo 34 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão esmagados em espírito. Quando seu coração se parte, Deus não fica longe, Ele se aproxima, Ele se inclina, Ele recolhe os fragmentos do seu coração em suas mãos e sussurra. Você não precisa segurar isso sozinho. O exemplo de Jó.
Talvez não haja exemplo maior de confiança em Deus na tristeza do que Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde, e ainda assim ele declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Que força, que fé, que entrega! Jó não entendia por que Deus permitiu seu sofrimento, mas ele confiou no coração daquele que o permitiu. E no final, o mesmo Deus que permitiu a provação de Jó o restaurou com bênção em dobro, porque sua fé perdurou. A lição é clara: Deus pode não remover a tempestade imediatamente, mas Ele sempre a usará para revelar seu poder e refinar seu coração. Às vezes você não consegue nem encontrar as palavras para orar. A dor é muito profunda, seu coração dói, sua alma se sente dormente e tudo o que você pode fazer é chorar. Mas console-se, até as suas lágrimas são orações que Deus entende. Romanos 8:26 nos diz: "O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que cada suspiro, cada choro silencioso, cada porquê sussurrado alcança o coração do céu. Deus recolhe cada lágrima. O Salmo 56 diz que Ele as guarda em um odre. É o tamanho da sua importância para Ele. Você não precisa de palavras perfeitas, você só precisa de um coração rendido, o trabalho oculto da dor. A dor muitas vezes parece punição, mas para o crente é preparação. É na tristeza que a fé cria raízes profundas. É na escuridão que seus músculos espirituais são fortalecidos. Pense em Jesus no jardim do Getsemane. Ele estava em agonia, suando gotas de sangue enquanto orava: "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Nessa oração de rendição, a salvação começou. Se Cristo perfeito e sem pecado teve que passar pela tristeza para cumprir seu propósito, quanto mais Deus usará nossa dor para sua glória. Sua tristeza não é o fim da sua história, é o solo onde seu testemunho crescerá. Aprendendo a deixar ir. Quando nos agarramos à nossa dor, ela nos envenena. O ressentimento, a amargura, a raiva, eles corroem lentamente o coração. Mas quando a depositamos aos pés da cruz, a cura começa. A liberdade em dizer: "Senhor, eu não entendo por que isso aconteceu, mas eu escolho confiar em Ti com isso." Porque rendição não significa fingir que não dói, significa entregar a dor àquele que pode curar. Deus pode transformar a tristeza em força, o luto em graça e o pranto em ministério. Algumas das pessoas mais compassivas são aquelas que sofreram profundamente porque sua dor se tornou uma ponte de empatia para os outros. Um momento pessoal de fé. Talvez você tenha experimentado a perda de alguém que ama. Talvez você tenha visto um sonho desmoronar, um relacionamento se desfazer, ou seus planos ruírem diante dos seus olhos. Neste momento, seu coração pode sussurrar: "Por que, Deus?" Mas um dia, esse mesmo coração dirá: "Obrigado, Deus." Porque você olhará para trás e verá como Ele o carregou quando você não podia andar, como Ele o confortou quando ninguém entendia e como Ele transformou suas lágrimas em testemunho. Isaías 61:3 promete que Ele lhe dará uma coroa de beleza em vez de cinzas, alegria em vez de pranto e louvor em vez de desespero. Isso não é linguagem poética, é uma troca divina. Quando você rende sua tristeza, Deus a troca por força, transformando a dor em propósito. Quando você confia suas tristezas a Deus, você lhe dá permissão para reescrever sua história. A dor pode moldar seu passado, mas não define seu futuro. Há uma unção oculta que vem do sofrimento. Ela lhe dá autoridade para falar vida à dor dos outros. Você pode olhar alguém nos olhos e dizer: "Eu sei como é sentir isso, mas também sei que Deus é fiel." Esse tipo de fé abala o inferno. Esse tipo de confiança glorifica o céu. Reflexão final. Portanto, se você está carregando tristeza hoje, levante-a ao Senhor e diga: "Pai, esta dor é muito pesada para mim, mas não para Ti. Eu coloco minha dor, minha decepção, minhas perguntas, minhas perdas em Tuas mãos. Cura-me, fortalece-me e usa esta dor para o Teu propósito." Quando você fizer isso, você começará a sentir algo poderoso, não a ausência de dor, mas a presença de paz. E esse é o milagre da rendição.
Quando você entrega a sua tristeza a Deus, Ele lhe dá a si mesmo. E em sua presença, até as lágrimas podem se tornar adoração. Eu confio tudo, alegrias e tristezas, sucessos e desafios, em suas mãos. Quando falamos sobre render-se a Deus, frequentemente pensamos em entregar a Ele nossas lutas, nossa dor, nossos medos. Mas e os nossos sucessos? E os momentos em que tudo está indo bem? Quando nossos planos dão certo, quando somos elogiados, quando nossos sonhos se realizam. A verdadeira rendição significa entregar tudo de volta a Ele, não apenas as partes quebradas de nossas vidas, mas também as belas. Porque até mesmo as bênçãos, quando não rendidas, podem se tornar fardos. A tentação sutil do sucesso. Há um perigo silencioso escondido no sucesso. Ele não ruge como sofrimento, ele sussurra. Ele lhe diz: você fez isso por conta própria. Ele o faz esquecer que toda coisa boa vem do alto. O sucesso tem uma maneira de alimentar nosso orgulho. Se não formos cuidadosos, começamos a confiar em nossa força, nossa inteligência, nosso esforço e pouco a pouco paramos de depender de Deus. Mas Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, nem mesmo o sucesso. Cada conquista, cada porta aberta, cada bênção que você possui é um presente da graça. Portanto, o coração da rendição diz: Senhor, este sucesso pertence a Ti. Obrigado por confiar isso a mim. Mostra-me como usá-lo para a Tua glória. José, uma história de sucesso fiel. Pense em José no livro de Gênesis. Ele foi traído, vendido como escravo, aprisionado injustamente. Mas apesar de tudo, ele manteve sua fé. Então um dia, Deus o levantou do calabouço ao palácio. Ele se tornou o segundo no comando, depois de Faraó, uma posição de imenso poder e influência. Mas observe isto: José nunca reivindicou a glória para si mesmo. Quando Faraó disse: ouvi dizer que você consegue interpretar sonhos, José respondeu: isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Isso é rendição. Mesmo no sucesso, José apontou a glória para cima. Ele sabia que o que ele tinha vinha de Deus e era para o propósito de Deus. Por causa desse coração, Deus usou o sucesso de José não apenas para abençoá-lo, mas para salvar uma nação inteira. Quando o sucesso testa sua humildade, o sucesso revela o que está em seu coração mais claramente do que o fracasso jamais fará. O fracasso nos humilha, mas o sucesso testa nossa humildade. Quando as portas se abrem e o reconhecimento chega, você ainda ora tão fervorosamente quanto quando estava lutando? Você ainda depende de Deus da mesma forma? Você ainda dá a Ele a primeira glória quando os outros o elogiam? É aí que a rendição é testada. Jesus disse em Lucas 16: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso significa que o sucesso não é um destino, é uma mordomia. Deus o abençoa, não para torná-lo orgulhoso, mas para torná-lo um canal de sua bondade. Seu talento, seus recursos, sua plataforma são ferramentas para servir ao reino dele, devolvendo a glória. O mundo nos diz para celebrar o sucesso com orgulho. Você mereceu, você é digno. Mas o Espírito sussurra algo mais profundo: devolva a glória a Deus. Quando Jesus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Os outros foram embora com a bênção, mas esqueceram o abençoador. Quantas vezes fazemos o mesmo? A gratidão é o ato de render o sucesso. É dizer: Senhor, esta bênção não me torna independente de Ti, ela me torna mais dependente de Ti. Porque o sucesso sem rendição leva ao vazio espiritual, mas o sucesso com rendição leva à maturidade espiritual. O exemplo de Jesus. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, rendeu sua glória de volta ao Pai. Em João 17, ele orou: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. É assim que se parece o verdadeiro sucesso: completar sua missão com obediência, não com orgulho. Quando você tem sucesso e diz: Pai, Tu fizeste isto, você honra a Deus. Quando você usa seu sucesso para levantar os outros, você reflete o coração dele. Esse é o tipo de sucesso que dura para sempre, sucesso que ecoa na eternidade.
uma lição prática. Se Deus abençoou seu negócio, sua carreira, sua família, seu ministério, celebre, mas permaneça humilde. Se Ele abriu portas que outros disseram ser impossíveis, dê louvor a Ele, não o crédito a si mesmo. Se Ele colocou influência em suas mãos, use-a com sabedoria para o reino dele, não para o seu próprio. Uma maneira de manter seu coração rendido é continuar dando. A generosidade protege a alma contra a ganância. Quando você compartilha suas bênçãos, você lembra a si mesmo de que é um mordomo, não um proprietário. Uma oração para os abençoados. Senhor, eu te agradeço por cada sucesso que me deste, mas eu sei que estas vitórias não são minhas sozinhas, elas são tuas. Ensina-me a andar em humildade, a servir com alegria e a nunca esquecer que tu és a fonte de toda coisa boa em minha vida. Que meu sucesso traga glória a ti e que meu coração permaneça sempre rendido. Lembre-se desta verdade. A forma mais elevada de sucesso é a rendição, quando suas vitórias não alimentam mais seu ego, mas abastecem sua adoração. Porque quando você devolve seu sucesso a Deus, você nunca o perderá, Ele o multiplicará para a sua glória. Eu confio tudo, alegrias e tristezas, sucessos e desafios em suas mãos. A vida não é uma estrada reta, ela se torce, vira, sobe, desce. Às vezes você consegue ver o próximo passo claramente, e às vezes você anda através do nevoeiro sem saber o que está por vir. E no entanto, esta oração se atreve a dizer: eu confio até mesmo meus desafios em tuas mãos. Isso não é fraqueza, isso é força, porque a fé real não precisa ver o caminho inteiro, ela só precisa confiar naquele que a guia. Quando a vida parece fora de controle, os desafios vêm de muitas formas. Uma crise em sua família, um problema no trabalho, um fardo financeiro, uma doença, uma mudança repentina que o deixa abalado. Há dias em que você sente que o chão sob seus pés está se partindo. Você clama: Senhor, onde estás? E o céu parece silencioso. Mas aqui está a verdade: Deus nunca está ausente em sua luta. Mesmo quando ele parece quieto, ele ainda está trabalhando, guiando, moldando, protegendo e preparando você para algo maior. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Esse versículo não significa que tudo é bom, significa que Deus pode trabalhar através de tudo para o bem. Daniel na cova dos leões. Considere Daniel um homem de fé inabalável. Ele fez tudo certo, orou fielmente e, no entanto, foi jogado em uma cova de leões. Se você julgasse a história dele na metade, pareceria derrota. Mas Deus tinha outro plano. Os leões que deveriam destruí-lo se tornaram a própria evidência do poder de Deus. Porque Daniel confiou em Deus em seu desafio, seu julgamento se transformou em testemunho. O mesmo rei que o condenou acabou declarando: o Deus de Daniel é o Deus vivo e ele permanece para sempre. Daniel 6:25. É isso que acontece quando você confia seus desafios a Deus. Ele transforma o que era para o seu mal em uma plataforma para a sua glória. A bênção oculta na luta. Muitas vezes oramos para que Deus remova nossos desafios, mas às vezes Ele os permite para nos refinar. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, sua fé é fortalecida pela provação. 1 Pedro 1 diz: essas provações mostrarão que a sua fé é verdadeira. Ela está sendo provada como o fogo prova e purifica o ouro. Sem desafios, você nunca descobriria quão forte sua fé realmente é. Sem pressão, você nunca veria quão poderosa a mão de Deus realmente pode ser. Às vezes, a própria coisa que está te frustrando hoje se tornará o fundamento da sua força futura. As tempestades que fazem a fé crescer. Pense nos discípulos na tempestade. Jesus estava dormindo no barco e as ondas batiam ao redor deles. Aterrorizados, eles clamaram: Senhor, não te importas que pereçamos? Jesus acordou, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-te, emudece. Então ele se virou para eles e disse: por que estáis com tanto medo? Ainda não tendes fé? Ele não os estava repreendendo, ele estava ensinando-lhes. A tempestade não era para destruí-los,
mas para revelar quem ele era. Se eles nunca tivessem enfrentado a tempestade, nunca teriam visto seu poder para acalmá-la. Portanto, quando você enfrentar desafios, lembre-se, as tempestades não significam que Deus o abandonou. Elas significam que Ele está prestes a se revelar a você de uma maneira mais profunda. A disciplina da confiança. Confiar em Deus através da incerteza não é natural, é disciplina. É acordar todos os dias e dizer: eu não sei o que o dia de hoje reserva, mas eu sei quem o detém. Quando você para de tentar controlar cada resultado, você abre a porta para a providência de Deus se desenrolar. Provérbios 3, contra 5 até 6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Rendimento não significa que você para de trabalhar, significa que você para de se preocupar. Significa que você faz a sua parte e então deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. Um exemplo da vida real. Imagine um agricultor. Ele planta sementes, as rega e espera. Ele não pode controlar a chuva, o sol ou o solo, mas ele confia no processo porque sabe que a natureza pertence a Deus. Seus desafios são como aquele campo. Você planta fé, você arrega com oração, você espera com paciência e Deus traz o crescimento no tempo dele. Você pode não ver o progresso imediatamente, mas isso não significa que nada está acontecendo. Alguns dos maiores milagres de Deus estão crescendo debaixo da terra, invisíveis aos olhos humanos, do caos à clareza. Chegará um dia em que você olhará para trás, para seus desafios mais dolorosos e perceberá: Deus estava em cada detalhe. Cada atraso, cada desvio, cada decepção teve um propósito. O que você pensou ser um revés era, na verdade, uma preparação. O que parecia uma porta fechada era um redirecionamento para algo melhor. E o que parecia silêncio era a maneira de Deus preparar seu coração para ouvi-lo mais claramente. Então hoje diga ao Senhor: Pai, eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar em Ti em tudo. Eu coloco meus desafios em Tuas mãos, sabendo que Teus planos são maiores que meus medos. Fortalece minha fé quando eu não posso ver e ajuda-me a andar pela confiança, não pela visão. Uma fé que suporta. Uma fé que só funciona quando a vida é fácil não é fé real. A fé real suporta através da incerteza. Ela permanece firme quando a lógica falha. Ela diz: mesmo que as montanhas desmoronem e os oceanos rugem, eu não serei abalado, porque meu Deus ainda está no trono. Esse é o tipo de fé que muda vidas. Esse é o tipo de confiança que move o céu. Quando você rende seus desafios a Deus, você troca a ansiedade pela certeza, o medo pela fé, o controle pela confiança, não em si mesmo, mas nele. E um dia, você verá que tudo que você entregou a Deus nunca foi perdido, estava sendo transformado. Porque cada desafio que você enfrenta não é o fim da sua história, é apenas mais uma página na obra-prima de Deus. Por favor, esteja comigo. Amém. Depois de confiar tudo, alegrias, tristezas, sucessos e desafios, nas mãos de Deus, a oração termina com um pedido simples, mas profundo: por favor, esteja comigo. Esta é a essência da fé cristã. No cerne da rendição não está meramente abrir mão das coisas, mas convidar Deus para caminhar conosco em tudo o que enfrentamos. Porque o que realmente precisamos não é uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de Sua presença. O poder da Sua presença. Quando Deus está com você, até momentos comuns se tornam santos. Moisés entendeu isso profundamente. Quando Deus o chamou para liderar Israel, Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés sabia que a vitória sem Deus é sem sentido, mas até o deserto com Deus é seguro. A presença de Deus não é um conceito, é poder, proteção, paz e propósito. Davi escreveu no Salmo 16: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita, delícias perpetuamente. Quando você vive consciente da sua presença, você para de depender das circunstâncias para encontrar a paz.
Você pode caminhar por tempestades e ainda se sentir calmo porque você sabe quem caminha ao seu lado. A presença de Deus não é limitada. Muitos crentes pensam que a presença de Deus só preenche a igreja ou os momentos de oração. Mas a verdade é que Ele está com você em todo lugar. Quando você dirige para o trabalho, Ele está no carro. Quando você enfrenta uma reunião difícil, Ele está na sala. Quando você se senta em silêncio à noite, muito cansado para falar, Ele ainda está lá. O Salmo 139 diz: Para onde poderia eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderia eu escapar da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na profundidade, lá estás. Mesmo ali, a Tua mão me guiará. A Tua mão direita me sustentará. Você nunca pode ser separado da Sua presença, mas você pode se esquecer de reconhecer, olá lá. É por isso que viver diariamente na presença de Deus significa praticar a consciência. Significa sussurrar: Obrigado, Senhor, mesmo nas pequenas coisas. Significa parar durante o seu dia para respirar e lembrar: Deus está aqui agora. Praticando a rendição diária, rendimento não é uma oração única, é um ritmo diário. Toda manhã você acorda e diz: Pai, eu te entrego esse dia, meus planos, minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações. Esteja comigo em tudo isso. Quando você o convida para o seu dia, você começa a notar as impressões digitais dele em todo lugar. A conversa que o encorajou. A paz inesperada que substituiu sua preocupação. A convicção suave que desviou seu coração da tentação. Essa é a presença de Deus. Sutil, amorosa, fiel. Em João 15, Jesus disse: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. É preciso que permaneça na videira. Viver em sua presença significa permanecer, ficar conectado, tirar força, sabedoria e alegria dele a cada momento, transformando o comum em adoração. Viver com a presença de Deus não significa que você precisa estar em constante oração ou sempre na igreja. Significa que você o traz para o comum, lavar a louça, fazer seu trabalho, estudar, conversar com amigos. O irmão Lourenço, um humilde monge do século XVII, escreveu em seu livro clássico A Prática da Presença de Deus. Podemos fazer pequenas coisas por Deus. Eu viro o bolo que está fritando na frigideira por amor a Ele. Ele descobriu que a santidade não é encontrada em grandes feitos, mas em grande amor. Amor que convida Deus para tudo. Quando sua vida se torna uma conversa com Deus, a paz o segue como uma sombra. A presença transformadora. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais você começa a se assemelhar a Ele. Sua paz substitui sua ansiedade. Sua paciência substitui sua frustração. Sua compaixão suaviza seu coração em relação aos outros. Em Êxodo 34, quando Moisés desceu do Monte Sinai após se encontrar com Deus, seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. Ele não tentou brilhar. Isso aconteceu naturalmente por causa do tempo que ele passou na presença de Deus. Da mesma forma, quando você permanece em sua presença diariamente, seu espírito começa a brilhar. As pessoas ao seu redor sentirão algo diferente, uma força silenciosa, uma paz que não faz sentido, um amor que parece divino. Isso é o que significa ser um testemunho vivo. Viver em confiança, não em medo. Quando você caminha na presença de Deus, o medo perde seu poder. Você começa a entender que nada acontece fora do controle dele. Você não entra em pânico quando os planos mudam, porque você confia no tempo dele. Você não desmorona sob pressão, porque você sabe que a graça dele é suficiente. Isaías 41 declara: Não tema, pois eu estou com você. Não se desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa que sustenta a vida rendida. Deus está com você. Quando você vive com essa consciência, cada momento, até os dolorosos, se torna sagrado. Uma oração diária de presença.
No final de cada dia, antes de fechar os olhos, você pode sussurrar: Senhor, obrigado por caminhar comigo hoje. Obrigado por estar esperto quando eu estava alegre e quando eu estava fraco. Posso não ter feito tudo perfeitamente, mas tu nunca me deixaste. Enquanto eu descanso esta noite, permanece perto de mim. Seja a minha paz, a minha força, a minha alegria. Amém. Viver diariamente na presença de Deus não é sobre esforço, é sobre descansar na verdade de que Ele já está aqui. Você não tem que correr atrás da sua presença, você só tem que reconhecer L.A. E quando você o faz, sua vida se torna uma oração viva, um fluxo constante de rendição e comunhão com o Deus que o ama imensuravelmente. Porque no final, a maior bênção não é uma vida sem problemas, é uma vida com Ele. No final desta jornada, voltamos às palavras simples e poderosas da oração. Pai, eu não sei o que acontecerá hoje, mas eu confio no Teu amor e providência. Eu confio tudo, alegrias e tristezas, sucessos e desafios, em Tuas mãos. Por favor, esteja comigo. Amém. Esta não é apenas uma oração matinal, é um modo de vida, é uma declaração que diz: Deus, eu escolho confiar em Ti mesmo quando eu não entendo. Eu escolho a fé sobre o medo, a rendição sobre o controle, a obediência sobre o orgulho. Vamos pegar estas palavras e descobrir o que elas significam para o caminhar diário de um crente com Deus. Lição 1. Fé não é sobre saber, é sobre confiar. Você não precisa saber o futuro para ter paz. Você só precisa conhecer aquele que o detém. Nosso instinto humano quer controle. Queremos planejar, prever e nos preparar para tudo. Mas a fé começa onde o controle termina. Abraão não sabia para onde estava indo quando Deus disse: vá. Maria não sabia como a promessa impossível aconteceria quando o anjo disse: você terá um filho. Pedro não sabia se conseguiria andar sobre a água. Ele apenas saiu quando Jesus disse: venha. É assim que se parece a rendição. Não é fé cega, é confiança confiante em um Deus fiel. Quando você diz: eu confio em Ti, Senhor, você está declarando que a sabedoria dele é mais alta do que o seu entendimento e os planos dele são melhores do que os seus. Lição 2. A verdadeira paz vem da rendição, não do controle. Muitas pessoas pensam que a paz vem quando a vida é perfeita, quando as contas estão pagas, o corpo está saudável, o caminho está claro. Mas a paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. Quando você se rende à vontade de Deus, você para de lutar contra a realidade e começa a descansar em sua soberania. Você percebe que cada atraso, cada desvio, cada oração não respondida ainda passa por suas mãos amorosas. Filipenses 4:6-7 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento vem quando você solta o controle e diz: Deus, Tu estás no comando. O mundo ensina o controle. Cristo ensina a rendição. E quando você se rende, você descobre uma paz que nenhuma circunstância pode roubar. Lição 3. Deus usa tudo para a sua glória, até as coisas difíceis. Suas alegrias revelam a bondade de Deus. Suas tristezas revelam o seu conforto. Seus sucessos revelam o seu favor. E seus desafios revelam a sua força. Nada é desperdiçado em suas mãos. Cada capítulo da sua história, até os dolorosos, é parte da sua narrativa divina. José foi traído e aprisionado, mas essas mesmas dificuldades o posicionaram para a grandeza. Paulo foi aprisionado, mas suas cartas da prisão se tornaram parte do Novo Testamento. Até o sofrimento de Jesus na cruz se tornou a fonte de salvação para o mundo. Então, não amaldiçoe suas dificuldades, consagre-as. Não esconda suas cicatrizes, deixe-as contar sua história de graça, porque quando você rende sua dor, Deus a transforma em propósito. Lição 4. A humildade é o segredo da força. Render sua vontade a Deus requer humildade.
um reconhecimento de que você não é o mestre de sua vida. Mas a humildade não é fraqueza, é poder espiritual sob controle divino. Quando Jesus se ajoelhou no Getsêmani e orou, não a minha vontade, mas a tua seja feita, isso não foi derrota, foi vitória. Através de sua rendição veio a salvação do mundo. Da mesma forma, quando você se ajoelha diante de Deus e diz, faça a tua vontade, você abre a porta para milagres. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Se você quer experimentar a plenitude da sua graça, viva em humildade. Um coração rendido é o solo onde suas bênçãos crescem. Lição 5. Viver na presença de Deus é a recompensa suprema. Quando você diz, por favor, esteja comigo, você está pedindo o maior presente que o céu pode dar, Deus Ele mesmo. Porque no final do dia, o objetivo da fé não são meramente bênçãos, sucesso ou felicidade. O objetivo é a comunhão, caminhar com Deus, ouvir sua voz e ser transformado por sua presença. Quando você vive consciente da sua proximidade, tudo muda. O mundo pode tremer, mas seu coração permanece firme. As pessoas podem desapontá-lo, mas o amor dele nunca o fará. Os planos podem desmoronar, mas o propósito dele permanece firme para sempre. O Salmo 73:28 diz, mas quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Esse é o segredo de uma vida rendida. Não a ausência de luta, mas a presença constante de Deus. Lição 6. Rendição é uma prática diária. Rendimento não é uma decisão única, feita em um momento de emoção, é um estilo de vida. Toda manhã você diz, Senhor, eu te entrego este dia. Toda noite você sussurra, Senhor, obrigado por estares comigo. Você continua a render seus planos, suas emoções, seus relacionamentos, seu futuro, de novo e de novo. E com o tempo, você notará algo incrível. Quanto mais você se rende, mais pacífico você se torna. Quanto menos você controla, mais você vê a mão de Deus em ação. É quando você perceberá que rendição não é perda, é libertação. Não é desistir, é ceder ao fluxo da vontade perfeita de Deus. Lição 7. A recompensa de um coração rendido. O que acontece quando você verdadeiramente se rende à vontade de Deus? Você começa a experimentar a vida como ela foi feita para ser, cheia de paz, guiada por propósito e sustentada pela graça. Você para de perguntar, por que eu? E começa a dizer, usa-me. Você para de temer o que está por vir e começa a confiar naquele que já está lá. Você para de se agarrar a coisas temporárias e começa a viver para as eternas. E a melhor parte? Deus começa a usar sua vida rendida como uma luz para os outros. As pessoas veem sua calma no caos, sua paz na dor e sua alegria na luta, e elas começam a ver Jesus através de você. Esse é o maior testemunho de todos, uma vida que sussurra para o mundo. Eu posso não saber o que o amanhã reserva, mas eu conheço aquele que detém o amanhã. Reflexão, final e bênção. Então, meu amigo, ao terminar esta oração, lembre-se de que rendição não é sobre perder o controle, é sobre colocar o controle em mãos melhores. Não é sobre desistir dos seus sonhos, é sobre confiar em Deus para moldá-los de acordo com seu plano perfeito. Ore isso diariamente. Pai, eu não preciso entender tudo, eu só preciso estar perto de Ti. Eu confio minhas alegrias e tristezas, meus sucessos e fracassos, minha vida inteira em Tuas mãos amorosas. Ensina-me a andar em paz, a confiar no Teu tempo e a descansar na Tua vontade. Por favor, esteja comigo sempre. Amém. E quando você orar com seu coração, não apenas com seus lábios, algo poderoso acontecerá. Você parará de viver com medo do desconhecido e começará a caminhar na liberdade da fé. Porque uma vida rendida não é uma vida pequena, é a vida mais poderosa de todas. É a vida que diz, todos os dias, seja feita a tua vontade.